Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos à sessão de debate sobre gestão de pessoas do setor público, na 7ª edição da Brasil Conference, iniciativa dos estudantes de Harvard e MIT, a qual eu tenho a honra de mediar este painel de um tema tão importante e com painelistas aí tão experientes e representativos de experiências e conhecimentos que a gente acumula no Brasil, nessa macroagenda da Brasil Conference. Eu queria, antes de mais nada, justificar a ausência que teremos do nosso presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que teve um imprevisto de última hora, nos avisou há pouco que, infelizmente, ele não conseguiria se conectar para participar com a gente, mas também queria agradecer os nossos painelistas, né, e que eu acho que vamos, junto com vocês, público que está aí nos ouvindo, nos prestigiando, fazer um importante debate sobre o Brasil, que eu acho que discutir gestão de pessoas no setor público é discutir como melhorar as formas que o Estado oferece serviços públicos à população e como a gente enfrenta os desafios para ser um país mais justo e mais desenvolvido. Eu gostaria de fazer uma breve introdução a este painel, em breve já apresentar os nossos painelistas e passar a eles as palavras, e eles vão conduzir aqui todo o debate, mas queria brevemente trazer a visão, né, de por que gestão de pessoas é fundamental. Eu digo que gestão de pessoas é fundamental porque o governo é fundamental. A gente vive hoje uma pandemia no mundo. A gente vive hoje uma pandemia que atinge fortemente o Brasil. E na crise que vivemos, a gente viu a importância de ter políticas públicas estruturadas. A gente viu a importância de termos os trabalhadores da saúde na linha de frente, fazendo o combate à doença, mas também todas as diferentes áreas de governo conseguindo prover aos cidadãos os serviços necessários para que a gente possa enfrentar, vencer a pandemia, vencer a doença, mas enfrentar com uma melhor qualidade possível esse momento de dificuldade no nosso país. E governo, ele é feito de pessoas. E são essas pessoas que, com a estrutura do Estado, prestam serviços públicos, constroem as políticas públicas, implementam as políticas públicas e são capazes de avaliar e estarem reformulando esses serviços que são entregues para os cidadãos todos os dias. E uma coisa importante, quando a gente olha para a história dos países no mundo, todos os governos que conseguiram dar um salto de qualidade na prestação de serviços públicos passaram por uma profunda transformação na forma de gerir pessoas dentro do Estado. Tanto posso citar aqui a Austrália, os Estados Unidos, o Reino Unido, mesmo o Chile, que é um país muito próximo do Brasil, que superou o Brasil recentemente em índices de qualidade de serviço público nas últimas décadas, eles passaram por olhar para a gestão de pessoas com uma centralidade na agenda, pensando como conseguir fortalecer a forma como o Estado se organiza, a forma como o Estado olha para os servidores, olha especialmente para as lideranças dentro dos servidores e consegue, com isso, se organizar para oferecer melhores serviços públicos. E eu destacaria aqui 3 pontos para ficar aí na cabeça de todo mundo que está nesse debate conosco, que é o fato de você fazer uma gestão ativa das pessoas dentro do Estado. Você buscar atrair, criar condições no Estado para cada vez mais pessoas e cada vez pessoas mais aptas, bem preparadas, possam atuar, inclusive com reconhecimento dos bons servidores que já atuam hoje no Estado brasileiro. Ter um foco nas lideranças, no papel que essas lideranças devem desempenhar no direcionamento dos recursos, né? Quando eu digo recursos, eu falo das pessoas, falo também dos recursos financeiros, mas ter lideranças que são capazes de fazer a gestão, de engajar a todos e de conseguir estar focado na entrega de resultados. E esse é o 3º ponto. Ter clareza dos resultados que a gente precisa entregar. A gente vive no Brasil, muitas vezes, um olhar onde as lideranças que dirigem serviços públicos, que entregam serviços públicos, não tem claro quais são os resultados. E a falta de prioridade, a falta de ter clareza do que entregar, leva a que a gente tenha uma dispersão de ações e diminua muito a qualidade do serviço público entregue à população. E a gente sabe que é só com um debate franco, com representatividade de diferentes atores, baseado em evidências, com muita honestidade intelectual, um debate duro nas ideias, é que a gente consegue avançar na construção de propostas que consigam endereçar os problemas que a gente tem nesse tema, de conseguir fazer um Estado mais atrativo, preparado, que consiga ter pessoas que entreguem cada vez mais, mas em todos os temas. E é assim que a gente trabalha. A gente discute esse tema de gestão de pessoas no terceiro setor dentro do Vamos, que é uma parceria de organizações como a Fundação Lema, onde eu sou diretor e tenho o privilégio de liderar esse trabalho, mas também junto com República.org e com o Instituto Humanize.
E também é da mesma forma que a gente atua cada vez mais em debates junto com a sociedade civil, com o movimento Pessoas à Frente. Eu acho que aqui a professora Cibele vai daqui a pouco poder falar um pouco mais do movimento, mas é justamente construindo um espaço onde a gente consiga debater com profundidade as soluções que a gente precisa no país, que a gente vai conseguir avançar. E aí, sem mais delongas, eu quero apresentar os nossos painelistas, que serão aí as estrelas desse debate que a gente vai conduzir. Como eu disse no começo, para quem está chegando agora, infelizmente o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, teve um imprevisto e há pouco antes de começarmos, avisou que não conseguiria se conectar, mas temos aqui o governador Camilo Santana, governador do estado do Ceará, que tem aí uma reconhecida qualidade em serviços públicos de educação, um enfrentamento de questões no combate à pandemia e que valorize, que tem liderado aí, junto com outros estados brasileiros, iniciativas muito importantes de modernização da gestão de pessoas e com foco em lideranças no Brasil. E temos também a professora Cibele Francesi, que é integrante do movimento Pessoas à Frente, doutora e professora de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Eu gostaria de combinar com os nossos painelistas e também com o público, que a gente vai fazer uma primeira apresentação geral dos temas, mas depois a gente vai querer voltar com a pergunta de vocês, que esse debate também é para ser alimentado por vocês. Então, eu peço que todos vocês que tenham qualquer questão, coloquem na conversa, na transmissão do YouTube, na transmissão do Facebook. A gente tem aí um pessoal que está nos apoiando para trazer as perguntas de vocês para o nosso debate. A ideia aqui é fazer o maior número de perguntas que vocês tenham para os nossos painelistas e queria começar passando a palavra para a professora Cibele Francesi e fazendo uma provocação. Professora, traz para a gente um panorama de como está hoje a gestão de pessoas no serviço público brasileiro. Fala um pouquinho como que você vê os grandes desafios que estão pautados nessa pauta e também, por favor, apresente o movimento Pessoas à Frente, para que todos que estão aqui nos assistindo possam conhecer um pouquinho mais. A palavra é sua. Obrigada, Weber. Queria agradecer a possibilidade de estar aqui conversando sobre esse tema, principalmente depois dessa sua introdução, né? É um prazer falar sobre gestão de pessoas no serviço público, falar sobre esse tema não como um apêndice, mas como uma agenda principal, porque o tema de gestão de pessoas, ele dificilmente entra na agenda, né? E esse eu acho que é um papel que o movimento tem feito brilhantemente, de trazer as pessoas à frente como prioridade na agenda do setor público. Então, vou começar falando um pouquinho sobre isso. Acho que você trouxe muito bem essa discussão, falando que em muitos países já fizeram sua reforma na área de gestão de pessoas, porque ela é fundamental para transformar o Estado, né? Você falou aí do Reino Unido. O Reino Unido é um sistema que já foi muito referência sobre ser um sistema de carreiras, e hoje ele flexibilizou muito o seu sistema rígido de carreiras para ser um sistema muito mais flexível, e hoje só 8% do serviço público do Reino Unido é organizado em carreiras rígidas. Hoje ele já é muito mais flexível. O próprio sistema francês, que é um exemplo de um sistema rígido de carreiras, ele já chegou a ter mais de 1.000 carreiras organizando seu serviço público e sofreu uma redução e simplificação do seu sistema de carreiras, e hoje já não tem mais de 300 carreiras, e agora, durante o governo Macron, já passa por várias reformas e criou um trabalho temporário, por tempo determinado, porque entende que para a gente organizar um serviço público mais ágil, ele tem novas funções que são temporárias e que exigem mais agilidade para atrair uma mão de obra que não quer mais um serviço para a vida toda. Você precisa de outro tipo de vínculo com o serviço público, enfim. Então, a gente passa por novos desafios e o serviço público precisa se organizar para enfrentar esses novos desafios. Isso passa por uma gestão estratégica de pessoas. Então, discutir esse tipo de serviço, o serviço público, no centro da estratégia é, de fato, muito importante, né? E é por isso que o movimento Pessoas à Frente é essencial, porque ele traz essa discussão
para o centro do debate. E no caso brasileiro, isso é muito importante, porque se a gente for olhar os principais serviços públicos que a população hoje necessita e valoriza, saúde, educação, segurança pública, são serviços públicos mão de obra intensiva. Né? Então, falar de melhoria do serviço civil, falar de melhoria da gestão de pessoas é falar de melhoria do serviço oferecido para o cidadão. Por isso que essa discussão é tão estratégica. Então, a gente não está falando aqui de um Estado maior, de um Estado mais caro, a gente está falando da melhoria do serviço público oferecido para o cidadão. Então, acho que isso recoloca o tema na agenda. O tema de gestão de pessoas, ele costuma aparecer no Brasil sempre que a gente discute uma crise fiscal. E ele é sempre relacionado à despesa pública. E eu acho que isso é um problema. Né? A gente precisa colocar o tema da gestão de pessoas ligado à melhoria da qualidade do serviço público, porque é disso que se trata. Se trata, então, de colocar a discussão ligada à melhoria da qualidade do serviço público e à melhoria do desempenho do serviço oferecido para o cidadão. Então, quando a gente pensa hoje a gestão de pessoas no Brasil, a gente tem cerca de 11 milhões de servidores públicos no Brasil. Dentre esses 11 milhões de servidores, 90% deles estão nos governos subnacionais, isso quer dizer, nos estados e nos municípios. Tá? Só 10% deles estão na União. Por que isso? Porque eles estão envolvidos diretamente com entrega de serviços públicos. Então, a enorme maioria deles são o quê? Professores, agentes de saúde e oficiais de segurança pública. Esses dados mostram para a gente que cuidar do melhor desempenho desses profissionais significa cuidar da educação que é entregue para as nossas crianças, da saúde que é entregue para as pessoas, inclusive no momento de pandemia, e da segurança pública que é entregue para cada um de nós, quando a gente está nas nossas casas, quando a gente sai às ruas. Então, isso quer dizer que discutir gestão de pessoas significa discutir, como diz o movimento Pessoas à Frente, um Estado mais efetivo. Então, não se trata de discutir um Estado maior, menor, mais caro, mais barato, mas simplesmente um Estado que entrega melhor seus serviços públicos, que chega melhor no cidadão e, portanto, que é um Estado mais responsivo e mais representativo. Então, também significa discutir um Estado mais democrático, de uma certa forma, que as pessoas se sentem mais representadas. Por isso, tem uma pesquisa, inclusive, que o Latinobarômetro costuma medir sempre a representatividade do Estado, né? Tem uma pesquisa que o Latinobarômetro fez, recente, que mostra que a qualidade do serviço público entregue, ela é equivalente, em percentuais, à percepção de corrupção do cidadão na representatividade do Estado. Isso quer dizer, para os cidadãos, o Estado é ruim. Por quê? Porque o serviço público é ruim e porque o cidadão percebe a corrupção do Estado. E a gente discute muito mais corrupção do que a gente discute qualidade do serviço público prestado. Então, o que eu estou querendo dizer é que é tão estratégico a gente discutir gestão de pessoas quanto a gente discutir corrupção. E a gente gasta muito mais tempo discutindo o segundo do que o primeiro. Né? Nesse sentido, eu queria destacar alguns pontos que o movimento Pessoas à Frente vem discutindo. A ideia do movimento é trazer pessoas com diferentes visões para discutir os temas de gestão de pessoas. Por que com diferentes visões? Para trazer um movimento amplo que possa trazer tanto a opinião de quem trabalha no executivo, de quem trabalha no legislativo, de quem está nos órgãos de controle, de quem está na academia, para criar uma visão plural sobre os temas de gestão de pessoas, para poder construir propostas que, de fato, possam vingar e trazer coisas reais para serem aplicadas nos 3 níveis de governo. Né? E o primeiro ponto não poderia deixar de ser desempenho, porque se eu estou dizendo aqui que a gente quer trazer um serviço público de mais qualidade, discutir um desempenho do servidor é fundamental.
né? Então, a gente produziu, dentro do grupo de trabalho de desempenho, um documento que trata sobre gestão do desempenho. E a gestão do desempenho ela é fundamental, não só a partir das competências do servidor, mas a partir daquilo que você mencionou lá no começo da sua fala, a partir das metas institucionais de uma organização. Porque o servidor vai desempenhar melhor, o funcionário público pode desempenhar melhor a partir das suas próprias competências, mas também a partir de uma organização que tenha metas, que tenha um sentido, que diga onde ela quer chegar. E isso vai acontecer muito melhor se ele tiver uma estrutura de carreira. O servidor pode desenvolver melhor suas competências se ele tiver uma estrutura de carreira bem desenhada. E esse é o segundo GT, o GT que discute estrutura de carreira. Ele vai desenvolver suas competências se ele tiver uma estrutura de carreira que permita que ele tenha promoções e progressões ligadas a desafios profissionais. Não só aumento de salário, né? Mas a possibilidade de ele ver que ele pode se desenvolver, que ele pode ocupar posições melhores para mostrar melhor o seu trabalho, para ser realocado em áreas desafiadoras, que ele possa contribuir melhor para a sociedade, ter uma missão dentro da sua carreira. Então, o segundo GT discute carreiras e busca comparar essas carreiras com outros países, traz benchmarking e ideias para a gente poder discutir como melhorar carreiras no setor público brasileiro, considerando que no Brasil o serviço público se organiza em carreiras, isso tanto na União, quanto nos estados, quanto nos municípios, né? E essas carreiras têm que ser gerenciadas por lideranças, né? Essas lideranças são os dirigentes públicos, que hoje no Brasil são escolhidos majoritariamente por critérios políticos. E isso é da natureza do presidencialismo de coalizão brasileiro. Mas não precisa necessariamente ser assim. Isso pode ser combinado com critérios gerenciais. Porque alguém que é chamado para escolher, para liderar uma organização, para liderar um departamento, deve ser também um gestor de pessoas. E, às vezes, é escolhido por um critério político, mas também um critério técnico, né? Mas não necessariamente alguém que é um técnico é um bom gestor. Não necessariamente um bom médico é um bom gerente de hospital. Às vezes, ele tem as capacidades técnicas, é um ótimo cirurgião, mas ele não sabe ser um gestor de orçamento. Às vezes ele é um ótimo gestor de orçamento, mas não é um bom gestor de pessoas. Não sabe alocar a sua equipe, motivá-la, mantê-la engajada, pensar num bom curso para desenvolvimento da sua equipe. Então, preparar um bom dirigente público significa pensar num bom gestor de pessoas. E esse gestor, essa liderança é fundamental, e disso se trata o terceiro GT do Movimento Pessoas à Frente. Por que é tão importante essa liderança? Porque é ela que vai pensar no desempenho dessa equipe. E aí ela vai conseguir trabalhar as metas para esse desempenho, ela vai conseguir pensar em gerenciar essa carreira, ela é uma peça fundamental para funcionar toda essa gestão de pessoas. Então, a gente não pode desperdiçar a nomeação dessa liderança. E não se trata de combater a influência da política. A política é fundamental para mudanças, sempre. Mas se trata de combinar essa indicação política com o perfil de um gestor que seja capaz de fazer essa entrega de resultados para a população, que foi essa entrega de resultados que você começou falando ali na sua fala, né? Para a melhoria efetiva dos serviços públicos. Mas para essa liderança conseguir de fato entregar resultados, ela precisa ter coragem de inovar. E é muito difícil no Brasil ter coragem de inovar com a hipertrofia dos órgãos de controle que a gente tem hoje, né? Às vezes a gente tem medo de assinar um papel lá na nossa cadeira de dirigente público, porque a gente tem medo do processo que vem depois. E disso se trata o quarto e último GT do Movimento Pessoas à Frente, que é a discussão de segurança jurídica. Qual segurança jurídica tem hoje um dirigente para poder inovar e para poder ter coragem de realizar suas metas, entregar seus resultados diante do peso que nós temos de uma inovação ser interpretada como uma improbidade administrativa. A gente tem uma grande necessidade de combater a corrupção e muitas vezes a nossa
inovação ou a nossa vontade de atingir resultados é confundida com uma improbidade. Então, o quarto GT tenta discutir como dar segurança jurídica para esse líder, para esse gestor, conseguir inovar com segurança, sem ser confundido com uma corrupção, mas isso sem afrouxar o combate à corrupção. E como é que você navega entre esse limite dentro da legislação brasileira? Enfim, então a gente está produzindo dentro dessas 4 frentes, isso tudo pode ser encontrado no site do movimento, acho que mais detalhes podem ser encontrados por lá. É isso. Obrigado, professora Cibele. Governador Camilo Santana, eu queria que nessa primeira rodada o senhor pudesse dar um pouco um contexto também de realidade, né? Quais são os avanços que vocês têm feito no Ceará, mas também quais são os desafios que estão aí na agenda do governo do Ceará para conseguir cada vez entregar mais e melhores serviços públicos à população cearense. Fique à vontade, governador. Bom, primeiro, boa tarde, Weber. Boa tarde. Queria também cumprimentar o Gustavo Coutinho, que é o co-presidente da Brasil Conference, e parabenizar pela essa iniciativa, 7ª edição. Cumprimentar também a Cibele, que participa conosco desse painel, e aproveitar para cumprimentar todos os internautas, os participantes desse encontro que estamos acompanhando pelas redes sociais de forma virtual. E, Weber, é fundamental colocar, e aí nós estamos diante de um momento desafiador do mundo e do Brasil, que é essa pandemia. E mostra claramente a importância do papel do Estado na garantia da qualidade de vida da população, na qualidade da educação, na qualidade da saúde, na qualidade da segurança, enfim, da redução das desigualdades. O papel que o Estado tem é muito forte nesse sentido, né? E principalmente na entrega dos serviços públicos. Há, inclusive, um certo preconceito, uma avaliação, às vezes, muito negativa do serviço público. E é preciso inverter isso. O serviço público tem que se transformar cada vez no serviço de excelência, de melhor qualidade, entregar os serviços com qualidade à população. Até porque, se for analisar, estados como, por exemplo, como o Ceará, a grande maioria da população depende dos serviços públicos. 80%, por exemplo, da população cearense depende do uso do sistema público de saúde, por exemplo, SUS. Então, esse serviço tem que ser um serviço que possa acolher com qualidade, né, atender as pessoas aqui no nosso estado e na grande maioria dos estados brasileiros. E o serviço público, a gente só consegue fazer uma boa entrega, só consegue ser de boa qualidade, dependendo da gestão das pessoas. As pessoas são fundamentais nesse processo, né? Aliás, se discute que a economia do futuro é a economia do capital humano, a qualidade dos investimentos que se faz nas pessoas. Aliás, o último relatório também do Fórum Mundial Econômico mostrou, faz um mapeamento, agora em 2020, faz um mapeamento exatamente do perfil do trabalho do futuro, né? Ou seja, ele mostra, inclusive, algumas profissões que são hoje emergentes do futuro, diante da globalização, da visão digital, de inteligência artificial, de digitalização, de conectividade, e mostra algumas também profissões que vão desaparecer, né, ao longo do tempo. Então, o papel do poder público também nesse momento é se adequar a esse momento, a esse ambiente, né, e proporcionar qualidade nas entregas à população. E isso precisa mudar um pouco os paradigmas, né, um pouco que a Cibele colocou, né, da visão, inclusive, e aí eu falo um pouco da experiência que o Ceará tem tido, de, primeiro, valorizar o servidor público, dentro do ponto de vista da sua meritocracia. Muitas vezes, isso não é colocado enquanto política interna dentro das gestões públicas. E isso é fundamental, né? Valorizar o servidor e medir os resultados das políticas, medir os resultados das entregas, né? Então, esse é um desafio enorme, inclusive, Weber, a gente criou aqui no Ceará o que nós chamamos de planeja gente. Nós perdemos a cultura dentro do poder público de planejar, né?
planejar a médio e longo prazo, planejar as cidades, planejar, inclusive, a própria gestão de pessoas, né? E o planejamento é exatamente pensar os profissionais que o serviço público precisará a médio e longo prazo, né? Qual comparar o ideal do possível, né? Quais são as carreiras que hoje são fundamentais, são importantes no serviço público, né? Como aperfeiçoar melhor esse modelo para garantir melhores resultados. E essa é uma experiência importante, inclusive, que a gente tem feito aqui ao longo dos últimos anos no Estado. Planejar, inclusive, pensando quais são os concursos públicos que eu tenho que fazer, até porque há uma questão também fiscal e financeira importante, porque nós temos aí uma lei de responsabilidade fiscal, que, aliás, é um grande problema hoje dos estados brasileiros, né? Precisa cumprir o percentual, o limite com o gasto pessoal, e essa é uma realidade complexa no Brasil. O relatório do Banco Mundial mostrou que houve um aumento de praticamente 48% nos últimos 10 anos com gasto de pessoal no Brasil, né? E também nos últimos 20 anos houve um aumento de 82% no aumento de número de servidores públicos no nosso país. Quando, na verdade, nós tivemos um crescimento de 30% da população, houve um aumento nos últimos 20 anos de 82% do número de servidores. Isso gerou problemas, inclusive, fiscais para muitos estados. Mas, além do aumento, como é que está a qualidade dos servidores? Como é que está a qualidade das entregas? Como é o acompanhamento das ações, das políticas públicas do governo, né? Como é que está sendo mensurado isso? Nós temos uma experiência aqui, Weber, que você conhece, o Brasil todo conhece, que é uma experiência já há algum tempo, na área da educação, por exemplo, do Brasil, no Ceará. O Ceará passou a implantar uma política, primeiro, pactuada com os municípios, com metas, com indicadores, com mecanismo de mensuração e com meritocracia, e que todas as lideranças, os cargos de diretoria das escolas, etc., foram feitos de forma de seleção pública. Ou seja, aquela coisa de dizer que vereador, que deputado indicar um diretor de escola, isso acabou aqui no Ceará já há algum tempo, na área da educação, né? E isso mostrou os resultados que o Ceará alcançou nos últimos anos. Nós saímos dos estados com os menores indicadores de qualidade da educação. Hoje o Ceará é uma referência e tem uma das melhores qualidades de educação pública do Brasil. Isso foi fruto de uma pactuação, né, e de investimento em pessoas, na gestão de pessoas da área da educação. Um outro exemplo recente, de alguns anos agora atrás, foi a construção do programa Atração de Talentos, inclusive uma parceria com a Aliança, que é com a criação de uma parceria da Brava, da Lema, da Humanize e da República.org, onde nós criamos aqui no Estado uma política de atração de talentos, principalmente de líderes, de liderança, né? Através do processo seletivo para cargo de liderança, porque geralmente os cargos de liderança são cargos ocupados por indicação política, né? Então, a partir do momento... E a gente compreendeu a importância do que tem no resultado da política pública, no resultado da entrega, a liderança dessas pessoas, né? E a pessoa certa no lugar certo e que tenha liderança sobre o seu grupo, né? Aliás, o próprio relatório também do Fórum Social mostra que as habilidades mais procuradas agora no século XXI e a partir de 2025 vai ser, primeiro, um pensamento analítico, né? Depois, que haja que o trabalhador, que o servidor tenha criatividade, né? Tenha inovação, tenha liderança e que as funções também sejam flexíveis. Aquela pessoa focada simplesmente numa ação, ela precisa ter uma visão mais holística da coisa e para isso é fundamental. E essa parceria com a Aliança, nesse processo, nós iniciamos um processo de seleção na área da saúde. A gente já vinha, o Ceará fez uma grande transformação na área da educação e, desde 2019, tem construído uma grande mudança na área da saúde, na modernização do serviço de saúde do Estado, na descentralização, na regionalização, mudando, inclusive, as leis estaduais para isso, e iniciamos esse processo de seleção de liderança, para cargo de liderança, pela Secretaria de Saúde.
e foi feito todo um processo com a participação dessas instituições, da Brava, da Lehman, né, aqui no Estado, e nós selecionamos os executivos das 5 regionais de saúde, que são líderes desse processo, através desse processo de seleção, também alguns cargos de confiança dentro da própria Secretaria de Saúde, e aí a gente já sente resultados, Weber. Eu quero colocar, inclusive, que agora saiu, diante desse momento da Covid, que nós estamos há mais de um ano enfrentando a pandemia, o Ceará criou um sistema, através dessas lideranças, criamos um sistema de transparência, que é o IntegraSUS. Todas as informações de saúde hoje têm acesso da população num canal de uma plataforma aberta, né? E isso, inclusive, o Ceará ganhou o primeiro lugar em todas as avaliações nacionais e internacionais de transparência de enfrentamento à Covid durante essa pandemia. Esse é um ponto importante. A criação da FunSaúde, da Fundação de Saúde, que vai exatamente resultado desse processo de gestão de pessoas na área da saúde. É uma fundação que vai gerir toda a parte de saúde do Estado, foi criada por lei, já em andamento e já em execução. A própria compliance da CESA é algo que é inovador também, fazendo parte dessa gestão de pessoas dentro da área da saúde. E ontem mesmo saiu também uma das mais importantes revistas científicas do mundo, a Science, mostrando que o Ceará, citando o Ceará como um estado resiliente no combate à pandemia da Covid-19. Então, mostrou um case como o estado do Ceará, que conseguiu reduzir os danos causados pela pandemia com uma série de ações, e isso, para mim, é fruto exatamente já desse conceito de gestão de pessoas dentro da Secretaria de Saúde aqui do estado do Ceará. Então, já é uma experiência importante. Nós também aqui, tentando cumprir dentro do tempo, Weber, a gente criou uma unidade central de gestão e estratégia de pessoas. Nós queremos transformar o case e a experiência piloto da CESA numa central para toda a gestão do governo do Estado, né? Isso é muito importante, e a Aliança tem tido um papel importante nesse processo. Nós não queremos mais só para a área da educação, para a área da saúde, queremos para todas as áreas de governo, e queremos transformar isso numa política de Estado, não uma política de governo, mas que crie mecanismo que, independente do governador, independente do governo que esteja no Ceará, possa dar prosseguimento a essa política. É fundamental, porque compreendemos que a qualidade e a eficiência do serviço público depende muito da gestão das pessoas. As pessoas certas no lugar certo, na qualificação, na formação, isso é fundamental para garantir aquilo que a sociedade nos cobra, que é qualidade nos serviços públicos, até porque o nome servidor já está dizendo isso, é servir a população. E a meta é servir na melhor qualidade possível. Nós temos outra experiência importante, que é o cientista-chefe, que foi uma política criada aqui no Ceará, buscando a academia para dentro do governo, ou seja, pesquisadores, doutores, estudantes, professores, dentro das secretarias, para descobrir ferramentas e soluções para os problemas da população do dia a dia. Essa, para mim, tem sido uma das maiores experiências exitosas e importantes para garantir muitos resultados na área da educação, melhorar o aprendizado na área da matemática, por exemplo, no ensino médio do Estado, melhorar determinada área da saúde, focado em alguns elementos importantes. Então, isso também tem sido uma experiência importante aqui para o Ceará. Então, é um conjunto de ações que tem sido um aprendizado, que tem fortalecido, repito, para modernizar e qualificar o serviço público, que é preciso não só no Ceará, mas em todo o país, no município, no Estado, no nosso país. Esse é um debate muito importante para o futuro, e o tema desse encontro é fundamental. A gestão de pessoas pensando no futuro e na qualidade dos serviços da gestão pública do nosso país. Obrigado, governador. Eu vou ficar invertendo a ordem das respostas, então agora eu já vou emendar, porque tem uma pergunta aqui que acho que dialoga bastante com o que você nos trouxe, tanto da experiência de educação, quanto dos avanços que o Ceará tem conquistado aí na forma de gerir as pessoas e esse olhar para a liderança. Tem a pergunta aqui do Cipriano, se eu não me engano o nome, que ele coloca como que o Estado do Ceará pode ajudar a promover essas transformações também nos municípios. Na educação, o regime de colaboração desenvolvido pelo governo do Estado do Ceará conseguiu difundir uma prática
focada na gestão da aprendizagem dos alunos, que, de fato, quando você olha o mapa do IDEB no Brasil, o Ceará, ele é verde, né? Ele é azul. Né? Isso é possível também em gestão de pessoas? O que vocês têm feito? Eu lembro da experiência lá atrás dos consórcios intermunicipais, mas queria aqui trazer um pouco essa questão para você. Então, primeiro, Weber, a experiência da educação já é uma experiência que houve uma mudança na visão dos gestores municipais também. Ou seja, quando há uma premiação do município pelos resultados da educação, quando o ICMS que é repartido no Estado, o município ganha mais quando ele melhora os resultados, o prefeito, o secretário, passou a ter uma visão diferente de enxergar, né, a forma de gerir a área da educação do seu município. Não mais pautada onde na indicação política ou na indicação de um parlamentar, mas pautada nos resultados. Então, isso também mudou, a experiência na educação do Ceará mudou um pouco o olhar e a expertise dos municípios cearenses. Na área da saúde, a gente está também caminhando no mesmo rumo. Agora, o Congresso Nacional ele aumentou o percentual do ICMS que pode ser repartido, definido por critério do Estado. Então, agora, por exemplo, 15% do ICMS que é repartido para os municípios vão ser também de acordo com o resultado na saúde. E nós definimos já indicadores, plataformas transparentes para acompanhar esses indicadores, resultados e premiação. Então, isso começa a mexer um pouco também com o olhar do gestor municipal que quer buscar resultados, ele tem que começar também a mudar a sua forma de fazer a gestão de pessoas também no seu município. E a ideia da FunSaúde, da Fundação de Saúde, que vai começar primeiro com as unidades do Estado, a ideia é que ela também possa absorver unidades municipais, porque a FunSaúde vai ter um papel fundamental na qualificação do serviço da saúde, na gestão desses equipamentos e na gestão das pessoas, na seleção de pessoas para cumprir essa missão, o serviço lá na área da saúde. Então, são duas áreas, né? É claro que a gente pode estender para outros, a gente está agora trabalhando na área, por exemplo, de gestão financeira dos municípios. É impressionante como não há uma qualificação na gestão de muitos municípios, principalmente municípios pequenos que não têm uma estrutura para ter um olhar de gestão fiscal dos seus municípios. Isso é fundamental, porque não estou falando de gestão fiscal como o fim, mas como o meio. Porque se a gente não tiver uma boa gestão fiscal, a gente não consegue o finalístico, que é investir na educação, que é investir na saúde, que é investir na segurança, que é investir em políticas públicas que possam reduzir as desigualdades. Então, há um esforço, nesse momento do Ceará, como programa piloto em duas áreas, na educação, que já está em andamento, e na saúde agora. A política de consórcios com os municípios já é uma experiência exitosa nesse sentido, mas que nós precisamos aperfeiçoar. A regionalização da saúde, que agora é lei, já é uma ação importante nessa integração dos municípios com o Estado, e estamos agora avançando para a gestão fiscal, para garantir que os municípios tenham um olhar mais eficiente, principalmente na gestão de pessoas, da qualificação de ter pessoas ideais no lugar certo para cumprir aquela missão. Então, eu concordo com você que a gente precisa expandir mais isso, fortalecer mais esse vínculo com os municípios. Obrigado, governador. Vou passar para a Cibele. Cibele, tem uma pergunta aqui da Maria Clara, que é por onde a gente deveria começar essa transformação em gestão de pessoas? Quais são os gatilhos, as alavancas que a gente pode ter para conduzir essa transformação junto aos governos? E tem bastante pergunta também, deu um certo um agito aqui no nosso chat no YouTube, a questão dos temporários. Aí a gente pode deixar isso para um próximo bloco, mas só para falar para o pessoal que a gente já sabe, a gente volta para a questão. Vamos lá. Tá bom. Por onde começar? Eu começaria pelas lideranças e pelos dirigentes, tá? Porque eles podem fazer um grande movimento dentro do governo. Eles podem ajudar na pactuação das metas, eles podem ajudar na gestão do desempenho das equipes, eles podem começar a fazer uma grande mudança. E aí tem discussões sobre isso, a gente
discutiu isso em um momento, numa discussão com o professor Bilim sobre a reforma de Portugal, existe uma discussão com o Francisco Longo sobre isso, sobre a discussão na América Latina e no Chile, sobre os diretivos, então tem uma discussão de outros países também. Eu começaria pelas lideranças, porque eles têm um impacto importante no meio da organização. Assim, eles podem pegar as diretrizes do político e implementar, então eles têm um impacto importante na gestão por resultados e tem um impacto importante na implementação da gestão por resultados na organização como um todo. Então, eles podem impactar a melhoria do serviço e podem impactar a melhoria da gestão de pessoas. Então, eu começaria pelas lideranças. Tem outra pergunta aqui, e aí eu continuo com você vai naquela linha de dando aí um bate-bola para que também quem falar depois poder interagir com a resposta. E aí é uma pergunta que estava direcionada para ambos, então eu vou fazer a mesma pergunta, que hoje tem discussão no Congresso a PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa, mas tem uma série de outras proposições legais. Eu queria que vocês falassem um pouco, né? Qual que é a agenda que vocês enxergam? Assim, a agenda que o Brasil precisa é legislativa? Se é ela, qual que deveria ser? Quais são os desafios que precisam ser enfrentados do ponto de vista legal no Brasil hoje? Tá bem. Vamos começar uma nova mesa. 10 minutos para cada um. Muito bem. Os principais pontos, assim, só para provocar. Tá bem. Eu acho que agitar o chat aí. A gente tem uma boa agenda legislativa e uma boa agenda não legislativa. A gente tem pontos de agenda legislativa que foram deixados para ser regulamentados desde a reforma da Emenda Constitucional de 98, que foi a última vez que a gente tocou seriamente no assunto legislativo de gestão de pessoas. Então, por exemplo, a discussão sobre demissão por insuficiência de desempenho foi deixada para ser regulamentada desde 98 e não foi feita. Então, desde então, a gente não tem um marco regulatório importante sobre avaliação de desempenho. Então, ele não precisava ser feito por emenda constitucional, ele poderia ser feito por legislação. A gente poderia ter um marco regulatório infraconstitucional sobre carreiras, e a gente não tem, não precisava ser por emenda constitucional, e a gente poderia ter, quando eu digo isso, a gente poderia ter uma fusão de carreiras importante, então, nível federal. A gente poderia ter um marco regulatório importante sobre temporários, você disse que vai voltar esse assunto, então não vou entrar no detalhe sobre o que ele seria, e a gente poderia ter, isso ajudaria muito. E a gente poderia ter, sem legislação, uma boa discussão sobre gestão de desempenho, feita pelos dirigentes, pelas lideranças, que é onde eu começaria. A gestão do desempenho acontece no dia a dia, acontece com elaboração de metas, acontece com bom feedback, acontece com bom desenho de avaliação de desempenho, isso acontece no dia a dia. A seleção de boas lideranças acontece também com gestão, e ela pode ser feita com legislação local para estados e municípios, com seleção, como o governador já falou que está fazendo no Ceará, não precisa de marco regulatório federal. Então, acho que essas coisas já poderiam estar acontecendo, e melhores concursos públicos já poderiam estar acontecendo com melhores editais de recrutamento e seleção, não precisariam de novo marco regulatório. E uma última, efetivar os estágios probatórios, porque eles já são permitidos, então a avaliação de desempenho no estágio probatório já poderia estar acontecendo sem mudança legislativa. Governador, eu vou aqui, falei que se quiser comentar a agenda legislativa, você pode tudo, você é nosso convidado, mas tem uma pergunta aqui do Pedro Pontual que eu acho que seria muito rico te ouvir. Ele pergunta, como são criados indicadores para carreiras tão distintas, como polícia militar, profissional de saúde, profissional de educação, como fazer isso no governo? Como eu sei que vocês fazem isso, eu queria que você pudesse dividir um pouco com a gente. Esse, Weber, tem sido nessa central de estratégia de gestão de pessoas, tem sido um desafio para você planejar o perfil, e a Sibeli colocou um ponto importante, é preciso definir as carreiras, reduzir a quantidade. Hoje nós temos uma série
muito aberto o nível de profissões ou cargos que tem dentro do Estado, precisaria diminuir, criar mais carreiras mais flexíveis, né, a nível de Estado. De repente, a própria carreira pode atender a várias áreas do próprio governo. Isso é modernizar a gestão pública. Então, é um desafio, repito, é um desafio constante de aperfeiçoamento, de planejamento, dentro dos resultados alcançados, como aperfeiçoar, né? Mas, repito, dentro desse tema, e aí já entrando na questão da agenda legislativa, eu acho, Weber, que nós temos dois papéis importantes nesse momento. Primeiro, a reforma tributária. Lembrar que e essa pandemia deixou mais evidente a desigualdade do nosso país. Nós estamos nos países mais desiguais do planeta, né? E é preciso uma reforma tributária para reduzir as desigualdades interregionais, né, que são muito fortes, né? Há uma concentração de riquezas muito grande em regiões do nosso país, é muito desigual essa questão, mas também mudar a forma de tributação. A tributação do Brasil é feita em cima do consumo, nós precisamos tributar renda, patrimônio, como muitos países ricos fazem nesse mundo, né? Então, a reforma tributária é um ponto fundamental para a equidade e para possibilitar que o país possa investir em setores fundamentais como a educação, né, como saúde, que são fundamentais. Segundo, a reforma administrativa é importantíssima esse debate. Inclusive, o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração, em parceria com a Aliança, está fazendo um relatório sobre o perfil dos nossos servidores nos estados brasileiros. Lá, esse trabalho está sendo coordenado pela Secretaria de Planejamento aqui do Ceará, exatamente para contribuir com esse debate. E não adianta também só fazer uma reforma administrativa a nível do âmbito federal sem envolver estados e municípios, porque a própria Sibeli colocou 90% dos servidores estão em municípios e estados. E é fundamental, né, fazer uma discussão franca, sincera, responsável, até porque 60% dos gastos de estados e municípios são de pessoal. Então, quais são os resultados que esses serviços estão trazendo para a população? Então, um debate franco, sincero e fazer mudanças que possam qualificar, fortalecer a gestão de pessoas, mas, consequentemente, garantir melhores resultados aos serviços públicos da população brasileira. Obrigado, governador. Eu fui alertado aqui pela produção que o nosso tempo já voou e que a gente tem aí só mais 10 minutos. Eu pedi contraprova, pedi o VAR aqui, mas falaram que é para a gente ir para a última rodada. Então, eu vou deixar uma provocação, mas deixar também um tempo livre para vocês poderem fazer os comentários que julguem. Mas a provocação que eu falo estamos numa audiência muito grande aqui, um público que faz esse debate também, de diferentes setores, que sempre tem muito a contribuir. Como que as pessoas podem e como elas devem se engajar nesse debate? Qual que é a contribuição que cada setor pode dar para que a gente consiga, de fato, avançar numa agenda de gestão de pessoas, onde a gente tem a clareza de resultado, tem a capacidade de atrair, capacidade de selecionar e valorizar os bons servidores? Vou começar contigo, Sibeli. Olha, eu acho que, bom, uma das coisas, eu convido as pessoas a entrarem no site do Movimento Pessoas à Frente, a contribuírem, e eu acho que, enfim, o movimento está super aberto, vale a pena, tem material que vale a pena olhar. A segunda coisa, eu acho que as pessoas têm que se informar a respeito, cada vez mais tem informação sobre isso, por causa da transparência que os governos são obrigados a divulgar, e tem que olhar os dados e buscar dados sobre isso, né? A gente tem que fazer um movimento para dados abertos, os governos têm que disponibilizar esses dados e a gente tem que discutir com base em evidência e não aceitar a discussão pronta e argumentos prontos. Eu acho que a gente tem que parar de pensar nesses argumentos de que o Estado é caro e de que a gente não usa os serviços públicos. A gente usa os serviços públicos, a pandemia mostrou que a gente usa o SUS, está todo mundo desesperado atrás da vacina, a gente está vendo que o SUS funciona e ele vale os nossos recursos. E se a gente quer um serviço melhor, a gente tem que
cobrar por ele. Então, vamos melhorar o nosso Estado e torná-lo mais efetivo, vamos nos engajar nessa discussão. Eu acho que essa mesa está aqui para mostrar isso para a gente, né? Eu acho que o governador falou muito bem, a gente precisa das reformas para qualificar esse nosso serviço. Então, quando a gente fala da melhoria dos nossos serviços, a gente tem um federalismo muito ingrato nesse sentido, né? Ele não favorece a accountability, infelizmente, né? A gente tem um federalismo com 3 esferas de governo responsáveis pelos principais serviços públicos, saúde, educação, assistência social. Então, na hora da gente descobrir quem é que faz o quê, é muito difícil da gente apontar qual o nível de governo. Então, a gente fica numa confusão. Então, a gente tem 90% dos servidores públicos no estado e no município, e a gente tem mais de 50% dos recursos concentrados na União. Então, a gente está lá com os estados e municípios apertados, gastando 60% do seu dinheiro pagando servidores públicos, estourando o limite da lei de responsabilidade fiscal e se virando aqui na pandemia para tentar enfrentar, assistindo a população com os hospitais que eles têm na mão. Então, a gente precisa de mais accountability, e é o papel das pessoas, fiscalizar, pegar a lei de acesso à informação, pedir informação, entrar nos sites, procurar fazer uma accountability qualificada e se informar sobre isso. Eu acho que é isso o que eu diria. Obrigado, professora Cibele. Governador Camilo. Vamos ver. Primeiro, acho que são, para mim, 3 coisas são fundamentais nesse processo. Primeiro, informação, dados, né? Até para você poder medir e mensurar os resultados das ações e das políticas públicas. Nós perdemos essa cultura de traçar as políticas com os resultados, mensurar os resultados, e a partir daí valorizar os seus servidores a partir dos resultados alcançados e dos serviços prestados à população. Então, informação é fundamental. Depois, transparência, né? Ou seja, é fundamental da transparência dos serviços à população. Vou dar o exemplo do IntegraSUS aqui, que tem sido uma plataforma, inclusive, elogiada pelo Banco Interamericano, que é aberto. Ou seja, hoje o cidadão pode saber quais são os resultados do hospital X aqui de Fortaleza, que é público, qual é o tempo de internação que ele leva, qual o tempo para a espera de uma cirurgia. É importante, quando você dá transparência, as próprias pessoas ficam intimidadas em querer mostrar resultados. A transparência é fundamental num processo de gestão e principalmente na gestão pública que nós estamos vivendo, né? Terceiro, o envolvimento da sociedade, né? É fundamental, porque os serviços é para prestar à população, à sociedade. Então, é fundamental a participação da sociedade, né? Não só daqueles que contribuem para pagar esse serviço, mas aqueles que usam o serviço. Como é que eles estão recebendo? Como é que eles estão enxergando isso? Como é que o setor produtivo, que é fundamental para gerar riquezas no nosso estado, no nosso país, enxerga o papel do serviço público? A qualidade também dentro da burocracia, por exemplo. Aqui, por exemplo, nós tínhamos, alguns anos atrás, aqui você passava 38 dias para conseguir abrir uma empresa no Ceará. Hoje, menos de 24 horas você abre. Então, a partir do envolvimento também no setor produtivo para quebrar as barreiras e a burocracia, que, infelizmente, são enormes no serviço público. Então, para mim, a participação da sociedade. E quarto, planejamento. Nós perdemos a cultura de planejar, principalmente a médio e longo prazo. Aqui, por exemplo, no Ceará, nós estamos concluindo agora o Ceará 2050. Inclusive, quem está liderando esse processo é a universidade, é a academia, para não dizer que é uma coisa construída pelo governo. É uma coisa construída coletivamente, é o envolvimento da sociedade. O que é que nós queremos com o estado do Ceará para daqui a 30 anos? Né? Eu ouvi as pessoas, qual é a qualidade do nosso estado que nós queremos para daqui a 30 anos? Né? Para que, inclusive, que isso sirva como instrumento norteador, né, dos governantes e da gestão pública. Então, para mim, acho que isso é fundamental, mas eu quero aqui encerrar parabenizando a Cibele, agradecendo a oportunidade, a você, Weber, parabenizar mais uma vez essa conferência, a importância do tema e agradecer aí a todos os participantes, aí, internautas que participaram
desse seminário. Muito obrigado, Weber. Obrigado. Eu que queria agradecer a professora Cibele por estar aqui, dividir com a gente suas análises, sua visão. Agradecer você, governador Camilo Santana, também de dividir com a gente o que vocês têm feito e trazendo um pouco aí de esperança nos caminhos que estão sendo feitos e construídos com o que existe hoje. Eu acho que é muito importante entender que muito pode ser feito com o que está na mão e que dá para fazer. Agradecer muito também a organização da Brasil Conference pela oportunidade de fazer esse debate, estar aqui mediando este painel. Agradeço aí na pessoa do Gustavo, mas a todos vocês. E quero só, por final, falar para todo mundo. A professora Cibele falou algumas vezes do sítio do movimento, é movimentopessoasafrente.org.br. Então, quem quiser pegar mais informação, entra lá, www.movimentopessoasafrente.org.br, e reforçar, né, a discussão de gestão de pessoas no Estado brasileiro é a discussão de um Estado mais efetivo. O foco nas pessoas é a forma que a gente tem para garantir melhores serviços públicos e um melhor Estado para todos. Muito obrigado a todos que nos assistiram e todos que nos assistiram. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Tchau.